Seja bem-vinda, Jane. Você pode. A palavra pode iniciar a sua fala. Tá bom. Boa noite a todos e a todas. Conforme a Cealia apresentou, né, como unidade de referência, para além de professora de Geografia, eu sou servidora da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, da Superintendência de Floresta, já há mais de 10 anos. Esse mês eu completei 13 anos na SEMA como servidora. É um aprendizado constante ser servidora, mas ao mesmo tempo enfrenta anos, vivemos tempo muito complicado e por menos percepção ambiental que a pessoa de alguma forma perceber isso, tem sido difícil, está mínimo, com base da Constituição brasileira, da natureza nas suas expressões de biomas, de floresta, de recursos hídricos, e que são bens naturais que a gente precisa para garantir a nossa sobrevivência e a nossa reprodução, considerando que o Brasil é um país que garante a sua balança comercial positiva, ainda de modo primário, né, sempre num sistema, desde 1530, como dizia o Caio Prado Júnior, um sistema de plantation baseado no latifúndio, na produção da exploração e na monocultura. O Cerrado Maranhense, ele sofre essa ação naquilo que a gente ouviu falar em algum momento, com a expansão da fronteira agrícola brasileira, que começou nos anos 70, e a Amazônia também passa por processos variados, mas sempre mobilizado por uma agenda econômica para exportação nos ciclos econômicos que o Brasil vivenciou. Então, quando eu fui convidada pelo Emerson para o Pré-Seduca, eu fiquei na dúvida assim, sobre o que eu falaria dentro da amplitude que a educação do campo tem nessa proposta agroecológica. E aí eu pensei, aí fiquei com a Cealia ali, demorei, e aí eu falei, bom, eu penso que é oportuno, é latente essa questão de dar visibilidade a esses biomas, considerando o bioma como uma unidade ecológica de divisão do território, porque, de uma forma leiga, é floresta, né? E o que caracteriza essa expressão bioma? É a ecologia daquela floresta, são as espécies animais e vegetais que se reproduzem ali, sob determinadas condições climáticas, e que precisam de determinadas condições para se reproduzirem. E aí a partir delas também a gente leva em consideração as populações tradicionais que vivem nesses territórios e que garantem seu modo de sobrevivência e a nossa alimentação. Então, de uma maneira geral, eu justifico a escolha dessa temática da conservação da biodiversidade no Cerrado Maranhense e no bioma Amazônia, e na condição de servidora eu apresento desafios e algumas oportunidades. Então, é no sentido também de me aproximar do público maranhense, principalmente do alunado da educação do campo, do trabalho que a Secretaria realiza, do que a gente tem se esforçado para fazer conjuntamente. E, de uma maneira geral, é isso. Eu agradeço muito, eu fico muito feliz, sempre dou um jeito de ir a Bacabal, porque sempre que os eventos que a UFMA de Bacabal realiza da educação do campo, no Seduca passado eu tive a oportunidade de participar, então é sempre com muita alegria, com entusiasmo, com essa possibilidade de integração de uma agenda ambiental com a agenda da educação. O Emerson conseguiu projetar aqui na tela a apresentação. Então, conforme o anunciado, conservação da biodiversidade nos biomas Cerrado e Amazônia Maranhense, desafios e oportunidades, é a temática da mesa. E aí o Emerson, por gentileza, pode passar o slide. Eu trouxe uma conceituação breve
do Cerrado Maranhense. A sua dimensão, né, ele ocupa 22% do território brasileiro. Ele é o segundo maior bioma da América do Sul. Ele abrange vários estados do território nacional. Dentre eles, tem alguns projetados aí na tela. E aí nós conhecemos, de uma maneira geral, a expressão Matopiba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, conhecido na agenda ambiental como a última linha de fronteira da expansão do agronegócio. O agronegócio ele não consegue sanar a sua fome por desmatamento. Algumas categorias, infelizmente a maioria dos grandes produtores ainda adentram a SEMA com muita solicitação de autorização de supressão de vegetação nativa, para abertura de, como eles chamam, abertura de área para a fronteira, para a plantação de soja, milho, algodão, encontram financiamento para esse tipo de atividade nos bancos brasileiros, o que é uma contradição, porque no momento que até a anterior presidenta da República, até 2016, o Brasil assinou muitos tratados internacionais onde ele é signatário de convenções do clima, de biodiversidade. E no momento que uma nação, no caso o Brasil, ele assina esses tratados, o Banco Central ele dialoga com os bancos brasileiros, estabelecendo normas. E aí a gente que atua nessa área questiona muito o papel dos bancos no financiamento desse tipo de atividade, e é um protocolo que a SEMA tem, é um procedimento que nós temos, que é a autorização de supressão de vegetação, que é desmatamento legal, e que infelizmente ainda é muito alta essa solicitação no bioma Cerrado, no bioma Amazônia mais para pecuária, mas a título de notificação a Amazônia Maranhense tem muita soja plantada. Entre os municípios de Buriticupu e Santa Luzia, em 2017, nós tínhamos 35 mil hectares de soja plantado. Então, nos últimos 3 anos, certamente esse número passa de 50 mil hectares de soja plantado entre a Ceilândia e Santa Luzia, já chegando no município de Santa Inês. Então, na categoria de paisagem, a gente tem uma mudança dessa paisagem, que é uma categoria geográfica importante, assim como território, lugar. Essas categorias elas são profundamente alteradas, considerando que o estado do Maranhão é o estado onde predomina a população no campo, segundo o IBGE, é o estado mais rural do Brasil, e que predomina nessa população do campo um modo de vida tradicional de sua sobrevivência, né, pautado no que a gente conhece como roça do toco, e que tem a queima como etapa desse processo, mas a gente também tem muitas iniciativas e o próprio trabalho que o NEA desenvolve de superação de algumas etapas nocivas ao meio ambiente, entre outras atividades como a Rede Agroecológica do Estado do Maranhão e outras iniciativas de melhoramento dessas roças, com incentivo de uma produção sem veneno e um melhor tratamento do solo. Então, a gente tem experiências positivas e bem-sucedidas por parte de ONGs que atuam no campo maranhense em auxílio a essas populações. Nós temos, no âmbito do governo do Estado, desde 2015, uma secretaria exclusiva para a agricultura familiar do Estado, que é a Secretaria da Agricultura Familiar. Nós temos assistência técnica através da AGERP. Então, há uma capilarização, uma tentativa do poder público estadual em garantir essa assistência técnica, e um estado do Maranhão muito grande, com mais de 1.000 áreas de assentamento, com muitas áreas ainda irregulares, passíveis de regularização fundiária por parte do ITERMA, que é o Instituto de Terra do Maranhão, do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária. Então, nós temos uma população empobrecida. Infelizmente, o Maranhão figura muito mal nos índices
de avaliação de qualidade de vida, né? Um dos mais conhecidos é o IDH. Poderia apontar como principal programa do governo estadual o programa chamado Mais IDH, onde o governo, no primeiro ano de governo, escolheu, né, elegeu os 30 municípios mais pobres do estado do Maranhão para elevar, na perspectiva de elevação da qualidade de vida. E aí, passados 5 anos, infelizmente, muito pouco se avançou, né? Então, muito difícil superar uma realidade de pobreza rural. E aí a gente tem ainda o avanço, né, e o enfrentamento, porque todo esse avanço do agronegócio, como ele se expressa nessa agenda econômica para exportação, ele demanda uma exportação, uma ampliação do Porto do Itaqui, ele demanda infraestrutura com a duplicação da estrada de ferro Carajás, por exemplo, né, que quase 900 quilômetros da estrada de ferro Carajás, 800 quilômetros cortam o território maranhense, impactando o modo de vida de populações indígenas na Amazônia maranhense e das populações tradicionais com a duplicação. Já se fala até na triplicação da estrada de ferro Carajás. Então, toda uma agenda econômica que atravessa o nosso estado e ele altera profundamente o modo de vida das populações tradicionais do estado. Então, de uma maneira geral, eu fiz essa apresentação do Cerrado, e o Cerrado também ele tem como referência o berço das águas no Brasil. Ele está localizado nas 3 maiores bacias hidrográficas, que é a bacia do Amazonas Tocantins, do São Francisco e da Prata. E aí, segundo o Ministério do Meio Ambiente, ele garante um elevado nível de biodiversidade, e quando essa agenda ela amplia, ela compromete essa biodiversidade nas suas expressões de fauna e de vegetação. Pode passar o slide. E aí também tem mais umas breves considerações em termos de extensão. É a mais extensa floresta savana da América do Sul. Como eu vinha falando das populações tradicionais, ele garante a segurança alimentar, porque, segundo o Ministério do Meio Ambiente, o que foi pautado é que temos, né, no estado do Maranhão predomina ainda temos um modo de vida no médio mearim, chamado principalmente das quebradeiras de coco, mas nós temos populações indígenas no Cerrado, quilombolas, os ribeirinhos, aquilo que eles chamam mais na Bahia dos geraizeiros, que vivem no estado do Maranhão. Nós temos os gerais de Balsas, que tem população tradicional também, e de uma maneira geral, muitas populações que têm no Cerrado, nos frutos do Cerrado, nos mais de 200 frutos do Cerrado e grãos, a sua produção de sobrevivência. E quando a gente fala em uma agenda econômica hegemônica, que a gente tem assistido no estado do Maranhão, ela se compromete. Ele cita aí, eu citei mais para título de notificação, se quiser passar também o slide, pode passar, porque tem um conceito interessante para o meio ambiente, que é o conceito de patrimônio cultural brasileiro e o conceito de hotspots, né, que, segundo consta também no site do Ministério do Meio Ambiente, é um conceito estabelecido por um ecólogo inglês, onde foi possível garantir quais as áreas mais importantes para a preservação. E aí, no Brasil, nós temos 2 biomas muito importantes para a preservação, que são considerados como hotspots, que é o bioma da Mata Atlântica e do Cerrado. O Cerrado, ele foi estudado nos anos 90, em 1998, e se criou ações prioritárias para a conservação da biodiversidade. E essas ações, elas conseguiram se implementar na década seguinte, mas ela tem sido, ano a ano, solapada. E aí também, se quiser passar o slide, a gente já consegue entrar numa agenda de desmatamento no Cerrado,
com uma degradação latente também. Essa foto de queimadas, ela não é uma foto recente, mas a foto do solo queimado é uma foto de 4 dias atrás, retirada por indígenas de uma brigada especializada, uma brigada do Preve Fogo do IBAMA, que atua na região de Grajaú. Infelizmente, nós temos muitas queimadas nesse momento, nesse exato momento que eu estou falando aqui no estado do Maranhão, na terra indígena Cricati, aqui no Cerrado. Nós chegamos aqui em Imperatriz ontem. Antes de ontem começou uma operação aqui no Maranhão, uma operação federal do IBAMA. Vieram brigadas do estado do Ceará. O estado do Maranhão tem 6 brigadas indígenas em 6 territórios e uma brigada especializada composta por indígenas e não indígenas em Grajaú. E ainda assim é preciso um efetivo maior, porque a situação ainda é de controle no estado do Maranhão, mas infelizmente nós temos focos bem preocupantes nesse momento. Ontem nós estivemos à tarde na cidade de Açailândia, conversando com o gestor da Reserva Biológica do Gurupi, que fica localizado ao norte, na Amazônia Maranhense, e tem situações de muitos incêndios na base norte. E então, assim, de uma maneira geral, na sexta-feira passada, o estado do Maranhão era o 4º estado em queimadas, uma situação assim bem preocupante. No âmbito do estado, nós não temos brigadas estaduais de combate. A gente conta com o corpo de bombeiro nas regionais, nas principais cidades do estado: Santo Inês, Bacabal, Açailândia, Imperatriz, Barra do Corda, Grajaú, Caxias, Timon. Nós temos o corpo de bombeiro, mas o efetivo não dá conta de focos de queimadas e na sua evolução para incêndio. Infelizmente, a gente tem ligado a televisão nos últimos dias, a gente tem assistido o estado do Mato Grosso penalizado, o Pantanal, assim, vivendo dramas, e a situação é muito dramática na agenda ambiental brasileira. O governo federal, ele não tem nenhum compromisso com a agenda ambiental nesse país. A gente tem assistido um ministro de meio ambiente dizer, em plena pandemia, que enquanto o povo estava preocupado com quem estava morrendo de Covid, era bom para o meio ambiente porque era possível liberar geral, né, naquilo que ele chamou de deixar a boiada passar. E isso é extremamente repudiante e indigno para um chefe de Estado. E recentemente foi divulgado que o primeiro ano desse governo que está aí não se gastou nem 30% do recurso que tinha, ou seja, esse governo guardou o dinheiro que tinha para não garantir fiscalização, para não garantir prevenção de queimadas, e aí não tem como não responsabilizar esse governo pelo descontrole, no caso do Pantanal. Né? Semana passada foi divulgado um vídeo escandaloso de mais uma reunião onde uma pecuarista, eu acho, perguntava sobre o fogo do Pantanal e todo o Planalto ria. Então, assim, é um momento, para nós que atuamos na área ambiental, muito difícil mesmo. Esse ano foi divulgada uma carta dos ex-ministros de meio ambiente do Brasil. Todos os ex-ministros de todos os governos que já passaram na República Brasileira assinam essa carta, né? Todos estarrecidos com o comportamento desse ministro. Então, assim, a gente vive uma situação de drama e o estado do Maranhão está numa ação de prevenção. A ação que começou segunda-feira aqui em Imperatriz vai ter uma reunião com o Exército e o Exército vai montar um acampamento em Grajaú, junto com os brigadistas do IBAMA que vieram do Ceará, com os indígenas, e a gente vai tentar garantir uma prevenção e que não se perca o controle desses incêndios. Por outro lado,
esse episódio do fogo, ele não é um episódio exclusivamente brasileiro. Eu não tenho conseguido assistir jornais, mas eu tenho escutado esses dias que há um incêndio também muito descontrolado, me parece que no estado da Califórnia, e é assustador. Há alguns anos recentes, a gente assistiu Portugal também sendo devastado, com morte de mais de 100 pessoas por conta de incêndios. Então, essa agenda do fogo, ela é uma agenda extremamente preocupante e, assim, para a natureza, para a perda de biodiversidade, para a perda dos animais, é extremamente doloroso todo esse processo. E aí eu queria pedir para passar mais um pouco o slide. E aí, como unidade de referência, eu trago uma importante unidade de conservação no Cerrado Maranhense, que é a nascente do Rio Balsas. Ela, quando foi criada, ela era uma reserva natural, chamada Reserva dos Recursos Naturais da nascente do Rio Balsas. Ela passou por um processo de reclassificação em 2010 e hoje ela é uma APA, é uma área de proteção ambiental. No Brasil, segundo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC, nós temos 2 categorias de unidade de conservação, as de proteção integral e as de uso sustentável. As unidades de proteção integral, elas não permitem que as pessoas vivam dentro dessas unidades. São extremamente frágeis e que precisam, né, elas conseguem esse enquadramento jurídico de proteção integral porque elas realmente precisam ser conservadas. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Quem atua na área da conservação, praticamente todas as unidades de conservação no Brasil, principalmente na Amazônia e no Cerrado, mais na Amazônia, elas sofrem do processo de instabilidade de regularização fundiária, ou seja, existem poceiros, fazendeiros, assentados da reforma agrária, e aí cria um litígio porque o Estado não tem condições de indenizar as famílias. E aí a gente tem o exemplo da Reserva Biológica do Gurupi, que é uma área de proteção integral extremamente importante no Maranhão, com fazendas de gado, com eucalipto, com assentamento do INCRA, com assentamento do ITERMA, com madeireira, com carvoaria. Então, assim, tudo que não é para ter dentro de uma área de proteção integral, nós temos na Reserva Biológica do Gurupi. O mesmo acontece no Parque Estadual do Mirador, que é um importante parque maranhense localizado no Cerrado Maranhense e que também tem uma instabilidade de regularização fundiária. Então, para dar ciência que o Rio Balsas é um rio importante do Cerrado Maranhense, que na sua nascente, pelo menos se criou no âmbito estadual uma área de proteção ambiental. A nascente fica localizado dentro de uma fazenda, e aí o fazendeiro, nos limites, ele garante esse resguardo. Nessa foto nós temos um sargento do BPA, a SEMA, ela realiza quase que anualmente, às vezes não, incursões. Nós temos na SEMA a Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas, tem uma supervisão que cuida das unidades de conservação do Estado, mas é incipiente, de uma maneira geral, a gestão. E aí, era assim, eu quis trazer como unidade de referência, porque eu estou pautando bem o Cerrado, e acabei de lembrar também que no mês de setembro, no dia 5, foi celebrado o Dia da Amazônia, e no dia 11, o Dia do Cerrado. Aí foi um dos motivos também que eu quis trazer esses 2 importantes biomas brasileiros e que ocupam o estado do Maranhão. Eu vou trazer um mapa mais a seguir, depois da fotografia, já pode passar, eu já estou me encaminhando para o final. É uma fotografia mais ampliada da nascente do Rio Balsas no período chuvoso, e ela, de uma maneira geral, ela está conservada, ela está demarcada, tem um movimento em Balsas, um movimento de uma ONG, que eles realizam uma expedição à nascente do Rio Balsas,
e que todos os anos tem esse trabalho de conservação local, no município de Balsas. E aí eu gostaria já de passar para o mapa seguinte, onde eu trago como unidade de referência o mapa do estado do Maranhão, com seus 3 biomas, ou seus 2 biomas e meio, porque o bioma Amazônia está desatualizado. Esse dado de RL significa reserva legal. A reserva legal das propriedades é uma delimitação do Código Florestal Brasileiro, onde quem tem propriedades no bioma Amazônia, nessa área em verde, se você, no total da sua propriedade, 80% tinha que ser de reserva. Embora isso não se aplique, mas era o que a lei estabelecia. Isso foi mudado há 2 meses, a partir de uma agenda chamada ZEE, que é também previsto no Código Florestal. Todos os estados da federação têm que ter o seu território zoneado, estabelecendo aonde que pode plantar ou estabelecer determinadas atividades econômicas. E aí esse zoneamento ele é ecológico e ele é econômico, né? Daí a sigla ZEE. E aí os ZEEs, infelizmente no Brasil, é uma agenda necessária, importante ter o território zoneado, levando em consideração as áreas prioritárias para conservação, onde você, através de estudos, de incursões, você consegue manter corredores ecológicos importantes para reprodução de fauna, localizar espécies endêmicas, ou seja, espécies que só se reproduzem nesse local. Então, o ZE ele é muito importante. O novo Código Florestal, o Código Florestal Brasileiro é de 1965, ele foi revisado e foi aprovado no Senado em 2012. Ele recebe o nome de novo Código Florestal. E esse novo código estabelecia em um dos seus artigos que os estados que não tivessem seus EEs, eles deveriam eleger pelo menos um bioma para realizar o zoneamento ecológico econômico em uma escala cartográfica de 1 para 1 milhão. E aí o Maranhão tinha um macro ZEE, onde conseguia-se, através de estudos mais detalhados, um estudo de solo do bioma, o estudo de vegetação, de clima, de declividade, estudos um tanto quanto detalhados, mas estudos extremamente importantes. Mas o Maranhão não tinha numa escala com mais riqueza de detalhe, e aí ele foi obrigado a ter, e aí o Maranhão começou esse processo de estudo desse território através do IMESC, que é o nosso IBGE, o Instituto Maranhense de Pesquisa Socioeconômica. Ele tem uma sigla mais detalhada. E nós temos mais abaixo o bioma cerrado. Como a gente pode ver, ele ocupa grande parte do território maranhense. Nós temos uma faixa de transição entre o bioma Amazônia e o bioma cerrado, que gera essas condições da nossa mata dos cocais. E nós temos pequenas manchas da caatinga, né? Há controvérsias de que no Maranhão tenha essa expressão dessa vegetação de caatinga, mas rege a literatura de que o Maranhão tem essas pequenas manchas. Então, eu quis trazer esse mapa de unidade de referência quando eu apresentei oportunidades e desafios, é que nós temos oportunidades de melhorar a nossa gestão territorial, a nossa gestão ambiental, garantindo o cumprimento das normas. Relativamente, nós temos, né, o Brasil, durante algum tempo, ele figurava como uma referência de melhor direito ambiental, legislação ambiental no mundo, mas, infelizmente, quando você atua nessas áreas, o que nós temos são sobreposições de legislações, nós temos judiciário extremamente moroso e, principalmente, nós temos na Câmara, no Senado, bancadas extremamente poderosas, e quem nunca ouviu falar em bancada ruralista, né, deputados que se reúnem em grupos para defender seus interesses.
assim como tem a bancada ambientalista, que nem sempre consegue maioria, porque na hegemonia da sociedade do capital, quem dita as regras é quem pode pagar mais. Então, há um pensamento do Marx, uma passagem onde ele diz que o último reduto do capital é a natureza. Então, o capital avança sobre os territórios, moendo pessoas, moendo floresta, e a floresta é a mãe das águas, não tem como se manter nascente sem cobertura vegetal, e aí também você exaure o solo, e aí a gente tem, infelizmente, uma situação de uma degradação muito grande nos nossos biomas. Temos secretarias de Estado de Meio Ambiente, na sua maioria, extremamente fragilizadas naquilo que nós conhecemos no Brasil como governabilidade. Infelizmente, em nome de uma governabilidade, às vezes você loteia cargos nos estados para partidos, para garantir apoio numa assembleia, para garantir. Então, infelizmente, nós vivemos na área ambiental brasileira, historicamente, as zonas de sacrifício. Então, um relato mais pessoal de quem atua nessa área é de que se é possível dividir os cargos, sempre o meio ambiente, pelo menos eu consigo falar aqui pelo Maranhão, ele é sacrificado. E isso gera um custo para o nosso povo, para o nosso modo de vida. Esse ano foi um ano muito difícil para a humanidade. Grandes especialistas apontam essa questão da pandemia. Muita gente nem associa, mas quando você vai ver a origem desse vírus recente, né, mapeado como o Covid-2019, porque a Covid ela foi mapeada em 1952, existem vários tipos de mapeamento da Covid nas suas expressões em suínos, em vários outros animais, mas esse vírus afeta os seres humanos em 2019, e a origem dele é animal e perpassa pelo modo de vida na China, de mercados extremamente perversos, e de modo de alimentação de várias formas de vários animais. Então, o mundo está sendo refém hoje, é como se houvesse uma lei do retorno da natureza, e que quando isso vem, isso para as economias. As economias do mundo inteiro, em 2020, pararam em algum momento. A principal economia do planeta parou por conta dessa pandemia. Não se tem lastro ainda, 2021, vai se poder perceber como uma grande crise do capitalismo na história por conta de uma degradação ambiental. O Brasil, infelizmente, figura muito mal no tráfico de animais silvestres. Há um comportamento perverso de tráfico de animais para hobby, né, a caça. Nós assistimos nesse governo uma forma de liberação de armas e há projetos de lei figurando na Câmara e no Senado para a liberação da caça no Brasil. Então, assim, é um cenário catastrófico, mas eu consigo dizer e consigo acreditar que a gente pode superar essa realidade, e eu sou muito, assim, eu não consigo perder a esperança que a gente vai conseguir superar isso, mas é uma situação de degradação, e no mapa seguinte a gente consegue, que é o último slide, eu queria que o Emerson passasse, por favor. A gente vê, esse mapa é do Greenpeace, de 2012. Você vê o mapa do norte maranhense, onde no slide anterior era verde, todo verde. O que temos de verde está resguardado em territórios indígenas, como é possível visualizar aí na Amazônia Maranhense, a terra indígena Alto Turiaçu, a terra indígena Uá e a terra indígena Caru. Elas conectadas à reserva biológica do Gurupi, e aí nós temos o que é chamado na literatura de um mosaico, de um recorte, e aí a gente consegue dizer o seguinte, que se temos florestas, se temos ativos ambientais, nós só ainda temos
porque tem populações indígenas aqui que estão resguardando seus territórios e porque existe uma legislação que garante essa demarcação desses territórios, que é uma luta histórica dos povos indígenas, das ONGs que lutam por essa demarcação. Como diz a Sônia Guajajara, uma importante liderança mundial, maranhense, indígena, o modo de vida indígena, ele prescinde o território. Não existe um povo indígena sem seu território, ele precisa garantir o seu território demarcado e resguardado para poder reproduzir seu modo de vida. E aí o que temos é o que os próprios indígenas na última década chamam de guardiões. Ou seja, se o Maranhão ainda tem floresta no seu bioma amazônico, nós temos grandes guardiões que têm perdido suas vidas, porque, infelizmente, de 2013 a 2020, o estado do Maranhão perdeu mais de 20 indígenas assassinados em várias expressões de luta territorial, de proteção dos seus territórios, de tráfico de droga, de uma série de ilícitos ambientais que acontecem. Então, assim, quando essa agenda econômica avança na perspectiva da internacionalização do capital, você mói seres humanos e acontecem enfrentamentos. Então, assim, quando a gente olha esse mapa todo vermelho, pegando o estado do Maranhão e um pouco do Pará, você consegue visualizar a situação que o povo está condicionado. E se não bastasse isso, sempre no período da estiagem, a gente tem essa questão da iminência do fogo e um governo que incentiva isso, que apoia isso, e aí toda essa situação convida todos nós, cidadãos brasileiros, cidadãs, estudantes, principalmente o alunado que esteja ouvindo, a resistir, né, a ter fé mesmo. Eu acredito que o que nos resta é lutar, é trabalhar, e aí eu encerro essa apresentação com essa palavra de que é possível, juntos, com uma consciência de classe trabalhadora, com estudo do nosso território, com estratégias, finalizar essa apresentação no slide seguinte, apontando as políticas públicas territoriais que vão garantir um pouco, né? Uma delas é o ZEE, o zoneamento ecológico econômico é fundamental para você estabelecer até onde o capital pode estabelecer determinadas agendas, até onde ele não pode ir. Se ele avançar, você consegue criminalizar. E aí eu queria sugerir que quem puder acessar o site, põe no Google ZEE Maranhão, tem um site do zoneamento ecológico econômico do bioma Amazônia com muitas informações. O IMESC conseguiu realizar esse trabalho ano passado, concluir, na verdade, que começou em 2015, com muito fôlego. Ele oferece a todos nós da sociedade, dos institutos de pesquisa, das universidades, dos órgãos de governo, mapas muito bons, mas com esse debate da reserva legal, que foi latente, e que ele, quando o zoneamento fica pronto, ele é entregue ao executivo, e o executivo entrega ao legislativo para ser aprovado, e aí a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa aprovou com ressalva, e reduziu essa reserva legal de 80 para 50. Isso gera um debate muito grande. E, infelizmente, eles venceram, né? Eu, em 2017, como supervisora de floresta no estado do Maranhão, eu tive como me manifestar tecnicamente contrário quando a SEMA foi consultada, mas é o que eu disse agora há pouco, o capital sempre determina, né? Em nome de uma produção econômica, se reduziu a reserva legal. E essa agenda do ZE, ela começou na semana passada no bioma Cerrado e na zona costeira leste, ou seja, em um outro momento eu vou pedir para o Emerson para a gente estar pautando essa questão do zoneamento no bioma Cerrado, porque ele é uma agenda muito importante. Eu espero que não haja essa proposição de redução de reserva legal no bioma Cerrado de 35% para 20%, porque eu já ouvi isso ano passado,
um zoneamento ecológico econômico, ele não é para fins de redução de reserva legal. O Código Florestal, ele diz que pode reduzir ou ampliar, mas, infelizmente, a bancada ruralista, que é sempre maioria, ela consegue reduzir essa obrigatoriedade dessa reserva no seu percentual, e os povos do Cerrado maranhense vão ter que se articular junto com a universidade e a sociedade de uma maneira geral, e aí encontrar formas de conseguir mobilizar para poder acompanhar essa agenda na Assembleia Legislativa. Eu, como servidora do Executivo, trabalho numa secretaria que é muito atacada, tem os seus motivos, por ser responsável pela gestão, pelo licenciamento, pelo monitoramento e pela fiscalização. Nem sempre a SEMA consegue, anda longe de conseguir fazer isso, mas é no Executivo que as coisas acontecem, no Legislativo que as coisas acontecem. Porque na sociedade do capital, as coisas se ritualizam juridicamente. E a exemplo disso é que se alterou uma legislação em 2016, eu sempre digo, se conseguiu alterar uma legislação para tirar do poder uma presidenta da República eleita diretamente pelo povo. Então, se consegue, no âmbito da Suprema Corte, alterar isso, imagina no âmbito dos estados, ainda mais com um povo que está trabalhando. Quem de nós está na Assembleia acompanhando o que a Comissão de Meio Ambiente dos deputados, né, dentro das comissões, estão aprovando? Então, é despertar para essa Casa do Povo. A Assembleia Legislativa é a Casa do Povo, e a Casa do Povo legisla contra o povo, né, nos seus interesses, considerando que a bancada ambientalista do Maranhão não existe, infelizmente. Nós que atuamos nessa área nem conseguimos eleger representantes que, de fato, defendam, legislem para o meio ambiente, com uma ou outra exceção. A grande maioria dos deputados são fazendeiros, são ruralistas, são produtores rurais, como eles se identificam, e eles legislam aos seus interesses e às bancadas que financiam as suas campanhas. E aí, como uma oportunidade, nós temos um celeiro no estado do Maranhão de restauração florestal. Há uma oportunidade através desse RED+, que é um programa que é uma sigla, que é Redução por Emissão por Desmatamento e Degradação. Esse maisinho significa conservação. É uma agenda não muito recente, já tem mais de 20 anos, que é debatida no âmbito da ONU, na Convenção para Mudanças Climáticas, mas eu coloquei o RED aqui porque ano passado o estado do Maranhão conseguiu implantar o seu sistema jurisdicional de RED, e nós estamos em processo de confecção desse RED. Nós estamos na minuta, né? Nós vamos construir a lei estadual do RED, e aí também eu gostaria do apoio da UFMA, no momento que a gente precisar dar ciência mais próximo, ser um canal para que a gente consiga construir uma legislação importante como o RED, como oportunidade da gente garantir restauração, da gente fortalecer a SEMA para garantir uma fiscalização e monitoramento e um licenciamento com mais dignidade. Então, eu concluo aqui a minha apresentação. Tem mais um slide só de agradecimento, e me coloco à disposição dos que estão presentes para que a gente possa estabelecer algum diálogo. Não são temas fáceis, que eu sei, essas siglas nem sempre são conhecidas, mas é um convite também a conhecer, porque são questões que nos dizem. Então, de uma maneira geral, muito obrigada e estou à disposição. Jane, a gente que agradece, né, a sua participação, a sua valiosa contribuição, nos trouxe aqui algumas reflexões, algumas informações muito importantes sobre o Cerrado, sobre a posição do Cerrado em relação à questão econômica, social, ecológica, por abrigar, né, quilombolas, por abrigar ribeirinhos, por
abrigar uma população tradicional, né, que depende e que sente, né, e que sofre, né, com tudo que tem acontecido, né, de devastação, de queimada, né, então vão perdendo também a possibilidade de viver e sobreviver nessas áreas, né. Então a gente vê a territorialização do capital, né, como diz o professor Ariovaldo Umbelino, com o agronegócio avançando, né, as florestas de eucalipto, e por aí vai. São tantos outros exemplos que a gente tem, apesar, né, de em algumas áreas serem áreas de proteção, mas ainda assim, mesmo legalmente reconhecido o direito, né, de conservação desses espaços, ainda se briga muito para que isso se mantenha. Então, a gente certamente deve ter a gente pode fazer blocos, né, de questões, de esclarecimentos ou contribuições para o debate. Eu gostaria que vocês se sintam à vontade, né, para colocar, abrir o microfone e falar ou colocar no chat. O pessoal está meio tímido. Eu tô vendo aí. Isso, de alguma forma, assim, como eu falei, né, não são temáticas lá muito fáceis, mas quando você liga o Jornal Nacional, nos últimos um mês aí, você vê o quanto que essa agenda florestal está na mesa, né? E ela é um assunto do dia. E esse assunto nos interessa e nos afeta porque, como eu falei, a pandemia alterou o nosso modo de vida. E a gente viu que foi no modo de vida de muita gente em muitos lugares no mundo, por conta de desmatamento, por conta de tráfico de animais, por conta de um vírus que se propagou a partir desse mercado lá na cidade de Wuhan, na China, né? De acordo com as pesquisas, por conta dessa sacrificação de animais. Isso eu consegui assistir no Fantástico, uma pesquisadora brasileira em Londres, dizendo que vamos viver, que os pesquisadores já aguardavam a pandemia, eles não sabiam qual seria nem quando seria. Então é chamado a pandemia. E aí há quem diga que viveremos a era das pandemias, né? Que nada mais será como antes. E aí se chama de novo normal esse uso de máscara, essa duplicação de higienização, que exige uma vigilância sanitária e que se conversa com a nossa vida nessa agenda ambiental, né? Então, sim, é mais nesse sentido que eu tento aproximar esse assunto das pessoas. Aqui tem uma perguntinha aqui no chat. Acho que o Emerson colocou. Jane, como é que está a atuação da ARGEP no Estado, né? Da contribuição, assistência técnica aos agricultores e à população tradicional. Como é que isso está se processando? Assim, muito pertinho, eu não consigo dizer, porque a gente atua, cada secretaria acaba, às vezes, ficando no seu quinhão, né? Sim. A AGERP é ligada à Secretaria da Agricultura Familiar, mas a gente tem assistido uma tentativa da AGERP, um esforço, claro que tem as descontinuidades, mas de garantir uma assistência técnica mais aproximada do seu público-alvo. Inclusive, há um edital que foi aberto esse ano no âmbito da SAF, que é da Secretaria de Agricultura Familiar com a AGERP ligada, que é chamado um Maranhão Verde Indígena, onde foi liberado 5 milhões de reais, um fundo para os indígenas, para melhoramento, para a garantia da segurança alimentar dos povos indígenas. E a AGERP está executando esse processo. Semana que vem vai acontecer a capacitação dos técnicos. Não é fácil contratar técnico para atuar com os povos indígenas. Seria para melhoramento de roça e restauração florestal. Por conta da pandemia, a SEMA não vai atuar nessa agenda do Maranhão Verde Indígena, um programa que a SEMA tem chamado Maranhão Verde, Unidade de Conservação, e ele foi adaptado aos indígenas, e a gente vai começar essa experiência no Maranhão,
de assistência técnica rural via GERP com os povos indígenas para essa questão de melhoramento da roça deles. Então, a quem interessar pode estar acessando o site da SAF, Secretaria da Agricultura Familiar do Maranhão, e aí tem mais informações sobre essa agenda. E aí, como é uma agenda que mais se conversa com a SEMA, eu consigo dizer que a GERP tem se esforçado, os técnicos, nesse caso do Maranhão Verde Indígena, foi contratado um antropólogo, Rodrigo, tem a Maísa Oliveira, que também está trabalhando ativamente nesse projeto, também com populações quilombolas, mas assim, o Maranhão é um país, acho que é maior do que a Bélgica. Então, se pensar que é um estado que predomina a população no campo no Brasil, o estado mais rural dessa nação, em várias formas de população tradicional, certamente o poder público, na sua expressão assistência técnica rural, ela vai chegar mais em algum lugar e outro não. Mas eu percebo um esforço de garantia de uma melhoria da assistência técnica rural no Maranhão. Boa noite, professor Marconi. Gostaria de parabenizar pela apresentação. Eugênio, eu queria fazer algumas perguntas. O professor Emerson ele até fez com relação também da GERP, a questão da assistência técnica, né? Como é que está? Você já até respondeu aí um pouco essa pergunta, tá? Uma outra pergunta seria, durante a sua apresentação também eu acho que você respondeu, mas gostaria de saber mais detalhes. Como é que você vê a questão do Estado no sentido da preservação, a questão de recursos humanos? Você já até falou isso anteriormente, só para frisar mais um pouquinho sobre isso, né? Porque você fala um detalhe importante, né? Que às vezes a área do meio ambiente ela fica um pouco esses cargos geralmente, né, do executivo, né, são leiloados para os partidos políticos e muitos desses partidos eles já pleiteiam essas secretarias já visando isso mesmo, né, que é justamente isso que a gente vê no âmbito nacional com o ministro do meio ambiente, né, Ricardo Salles, se não me engano o nome dele, né. E uma outra pergunta seria com relação, existe alguma ação da SEMA com relação à preservação do Rio Parnaíba, eu sou aqui vizinho aqui do estado do Piauí, e lá a gente vê muito essa discussão, né? Principalmente nesse momento político, campanha para prefeituras e tudo mais, mas no âmbito do estado do Maranhão, existe alguma ação voltada? A gente sabe que tem muitos produtores ali, tanto da área da pecuária como da agricultura, trabalhando ali do lado do rio, né? Que tem vários problemas tem vários problemas. Marconi, eu vou, porque ficou chiando um pouco, mas eu consegui te compreender. Eu vou fechar o meu vídeo para ver se melhora um pouco o meu áudio, mas eu vou tentar te responder. Assim, no âmbito da SEMA, não é novidade, né? Nós viemos de uma oligarquia que durou mais de 50 anos e que os estudiosos dizem que essa oligarquia não era muito próxima, não era muito ligada aos concursos públicos, né? E as secretarias de Estado eram verdadeiros cabides eleitorais, eleitoreiros. E aí, nas alternâncias que o Maranhão conheceu, em uma dessas eu consegui adentrar a SEMA através de concurso público em 2006 no governo Jackson. E aí, quando nossa leva entrou, de 50 técnicos na SEMA, aproximadamente, havia muitos anos que tinha havido um concurso público. E aí, o salário muito baixo, nós perdemos bastante colegas para outros concursos, em 2006, era o segundo mandato do governo Lula, então, muito concurso público, e aí muitos passaram pela SEMA e logo foram para outros lugares.
E aí nós somos, digamos que uns 30, né, dessa geração que eu entrei. E essa geração de 2006 só conheceu um concurso em 2017, quando o Dino, esse governo, em 2017, realizou um novo concurso público para poucas vagas. Quando o governo Dino começou, nós apresentamos essa demanda, o nosso secretário apresentou ao governador, e ele foi muito claro em dizer que o compromisso de campanha dele foi com a segurança pública do Estado, com a educação. Não é novidade que a situação da segurança pública até 2014 no Maranhão era dramática, né, que o digam o sistema penitenciário, com aqueles casos pavorosos de decapitação de presos, e todo aquele cenário de que a gente conheceu pessoas queimadas dentro dos ônibus com os grupos organizados do crime, tomando conta realmente do estado do Maranhão, dos presídios, e aí eu sempre reconheço realmente que esse governo conseguiu dar uma nova cara e de alguma forma conseguir mudar aquela situação degradante do sistema prisional maranhense, com várias iniciativas de política pública. Consigo visualizar também muitos avanços na área da educação. A Escola Digna é uma expressão disso. Como a minha agenda é muito próxima da agenda indígena, nós temos vários territórios indígenas que receberam as escolas dignas. Foi apresentado um número de 800 escolas entre construção e reforma em 2018. Então, eu também consigo ver avanço no estado do Maranhão nessa agenda. Eu também sou professora de geografia. A gente não consegue pautar esse mesmo avanço na educação do ponto de vista de concurso público, são mais contratos, mas a gente conhece também os IEMAs, que são realidades no interior do Maranhão. Então, assim, não é fácil fazer gestão, garantir uma governabilidade, uma maioria na Assembleia, porque não adianta eu chegar aqui e bater no governo na condição de servidora. Se eu não conseguir fazer uma leitura estrutural, né, de como se dão as cartas e como se garante uma governabilidade, eu vou só atacar o governo. Eu tenho colegas na SEMA que atacam o governador e o governo porque não aumentou o seu salário. E aí a SEMA fica localizada no que eu chamo na avenida mais rica do Maranhão, que é na Avenida dos Holandeses, no Calhau, em São Luís, e eu olho para eles e digo, eu não vou olhar o Maranhão a partir do Calhau. Apesar de também, na condição de técnico ambiental, querer uma qualificação do meu salário, eu não posso deixar de olhar para o estado mais pobre da Federação Brasileira. Eu não posso deixar de olhar a situação do índice de desenvolvimento humano do nosso povo e de quanto que esse governo conseguiu avançar em algum de seus compromissos de governo que refletiram na reeleição desse governo, ao qual eu, inclusive, sou entusiasta em várias agendas, porque também não adianta ficar na condição de servidor atacando. E é por acreditar de que o Maranhão é possível enfrentar várias situações, é que eu me coloco à disposição de representar a SEMA na Comissão Estadual dos Povos Indígenas, que é a COEP, de recentemente ter sido indicado para representar a SEMA na agenda quilombola do Estado, porque se eu conseguir estudar, se eu conseguir ter uma formação pública, eu tenho que devolver isso para a sociedade. E isso perpassa por uma consciência de classe. Eu trabalhei na Comissão de Pastoral da Terra, eu trabalhei no Fórum Carajás, e eu me sinto partícipe desse processo. Porque também você só ser um vândalo no serviço público, de adentrar o serviço público por conta de salário, né? Eu convivo com pessoas que olham o mundo a partir do Calhau e a partir do aeroporto para Miami. Então, essa definitivamente não é a minha postura. Quando eu coloco que a SEMA e as secretarias, de uma maneira geral, o meio ambiente, ele vai para a zona de sacrifício, é porque é em nome de garantir a educação, a segurança pública e por que é assim? Né? É por conta desse ou daquele. Então, há toda uma questão que a gente tem que levar em consideração. Então, eu consigo querer que melhore muito, mas eu faço muito e me junto àqueles que fazem para que melhore. Então, não sei se eu consigo te responder. Nós tivemos esse concurso em 2017. Nosso corpo técnico é pequeno, mas, por exemplo, aqui em Imperatriz, a SEMA reinaugurou seu escritório. Aqui na SEMA hoje nós temos 2 engenheiros florestais concursados, um engenheiro ambiental, uma geóloga,
É pouco, é muito pouco para a realidade, mas é o que temos. E eu tenho batido muito, e principalmente com o advento desse governo federal, que é com o que temos, é que a gente tem que se reorganizar e se fortalecer. Eu estou aqui como convidada do IBAMA, do Preve Fogo, representando também a SEMA nessa agenda de incursão aos territórios indígenas para prevenção com educação ambiental para queimadas e também acompanhando as brigadas indígenas para ver a situação e que tipo de apoio. Como eu narrei, vai começar um grande acampamento, está em processo de formação dessa campanha Maranhão Sem Queimadas. Inclusive, o próprio governo do estado está com essa agenda, a GERP, SAF, SEMA e TERMA, nos chamados Dia D de enfrentamento. Semana que vem vai ser aqui em Imperatriz, hoje foi em Caxias. Então, assim, é o que temos dentro dessa coalizão, dessa reeleição. Porque quando o Dino ganhou a primeira vez, ele ganhou, me parece que com 5 partidos. Na reeleição são 16. Então, é dentro disso que se produz uma engenharia de gestão. E é dentro disso que a gente tem que se reposicionar. E não é uma tarefa fácil, porque chegam determinados grupos na SEMA, e aí eu não me atenho muito às suas origens, eu me coloco à disposição para a agenda do trabalho. Então, assim, não é fácil, mas estar à disposição me coloca numa situação de conforto para mim, tomando para mim a minha condição de agente pública e das responsabilidades que temos e dos desafios que temos nesse Estado. Então, assim, de uma maneira geral, eu consigo fazer essa análise. E essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta, você falou que eu já tinha conseguido responder. Se você conseguir retomar, eu consigo te responder. Tá. Não, era aquele com relação ao Rio Parnaíba, a questão dos vários problemas que o Rio... Em relação ao Rio Parnaíba... Se a SEMA tem alguma ação nesse sentido. Sim. Foi ótimo você ter perguntado. Eu atuo pouco, assim, conheço pouco a Superintendência de Recursos Hídricos. A SEMA funciona em 2 prédios, chamado um prédio sede e um prédio anexo. E a Superintendência de Recursos Hídricos funciona no prédio que eu trabalho, e que é uma agenda irmã, Floresta, Águas, né? Mas assim, é uma agenda tão grande que cada um segue, mas eu sei que tem os comitês de bacias. Me parece que tem o comitê de bacia do Rio Parnaíba já formado, tem o CONE, no âmbito da SEMA, nós temos o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. No site da SEMA, se você puder acessar, tem as informações de quem são os representantes do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, tem as resoluções do CONE, que são as normas, né, as portarias e as resoluções que normatizam esse procedimento. Tem uma informação nova que eu acho muito importante, eu não sei qual município que você fala, mas a APA da Nascente do Rio Parnaíba, ela é uma unidade de conservação, o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba é uma unidade de conservação importante e ela compõe um mosaico de unidades de conservação chamado Mosaico do Jalapão. E aí vai ser formado agora, nos próximos dias, vai ser reeleito o conselho do Mosaico do Jalapão e a SEMA vai ter assento, e possivelmente vai ser eu, porque eu sou super candidata a ir para esse conselho, porque esse conselho foi formado, a SEMA foi convidada em 2012 e nunca participou. O município de Alto Parnaíba, que fica no extremo sul do Maranhão, ele está todinho dentro desse mosaico, e a SEMA é convidada para participar, porque aí eu penso que quando a SEMA ocupar esse assento com titular e suplente, que eu estou defendendo que seja a Superintendência de Floresta e Unidade de Conservação, a gente vai poder conhecer um pouco mais e conversar um pouco mais com o estado do Piauí e do Tocantins nessa agenda do Parnaíba. Então, não sei se eu te respondo, mas se você conseguir ver o site da SEMA, vai em CONE, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e ver se lá já tem o comitê de bacia formado, mas eu acho que tem, e tem resoluções do CONE que pautam essa agenda do Parnaíba. Mas vai vir essa agenda mais em seguida. Se depois você quiser pegar o meu contato com o Emerson, a gente consegue te dar ciência de como é que está a formação desse conselho agora no final do ano.
Teria alguém mais alguma gostaria coisa? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Bom, então a gente teve aqui tá. Eulenice, certo. Pode falar. Oi, Jane. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Então, é com grande prazer lhe rever. Quero parabenizar você pela sua bela explanação. Você dá um show em toda a sua apresentação. Obrigado em estar presente junto com a gente em mais um Seduca. Somos muito contentes por você compartilhar seus conhecimentos. Quero mais uma vez, em nome do PET e do NEA, fazer com muito carinho um agradecimento. Você, em suas falas, deixa sempre uma reflexão. Fiz uma poesia ao ver a sua apresentação. Até quando? Até quando vamos deixar de olhar o nosso bem maior que a natureza? Até quando vamos deixar de preservar a nossa maior grande riqueza? Até quando a Amazônia vai sofrer ameaças? Aqueles verdes que vivem os pássaros vai ser atingido pela fumaça? Até quando a terra vai tremer, suar, sofrer, gritar e pedir socorro para viver? Mas me diz, quantos desafios vamos ter ainda que enfrentar para manter o cerrado vivo, para a população refletir que existe vida lá? Não sei até quando o sol vai brilhar, a Amazônia, o cerrado vai aguentar. Eu só sei que ainda dá tempo desse chão queimado se recuperar, das águas, ventos, mar, voltar a sorrir, deixar de chorar. Só basta cuidar. Ao proteger o bioma, você protege sua vida. Vamos juntos somar. Obrigado por me escutar. Muito obrigada, gente. E era isso. Ai, que coisa linda. Sempre linda com as suas poesias. Eu agradeço muito, fico profundamente emocionada, agradecida. E à disposição de vocês, de cada um de vocês que queiram me acionar, pegar o contato, e mesmo nas correrias e com as dificuldades de acesso à internet, os atrasos, mas é sempre com muita satisfação de dever cumprido como professora, como geógrafa, como servidora pública da SEMA, como cidadã, de contribuir com vocês. Eu estou muito feliz e quando for possível a gente se encontrar nos Seducas ou outros encontros, eu estou à disposição de vocês. Gratidão. Muito bonita, Eulenice. Parabéns, né, pelas palavras, conseguiu me emocionar. Eu acho que há muitos que estão te ouvindo, né, falando da Amazônia, defesa desses biomas, e trazendo essa homenagem para a Jane, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? O Emerson está aqui agradecendo, né? Mas pela sua presença mais uma vez, e vir com tantas informações, conhecimentos, né? Marconi também está aqui elogiando a apresentação, e a gente fica muito feliz por mobilizar essa discussão, essa conversa, né, rica, e a gente só tem a agradecer, né, a sua participação aqui no Seduca, mais uma vez. Muito obrigada. Contem comigo, tá? Estamos juntos nessa e a gente vai superar essa situação que a gente está passando. Um abraço em todo mundo. E parabéns pelo evento, por esse Expresso Educa. À medida do que eu posso, eu vou acompanhando. E a gente está junto aí na parceria. Um abraço e muito obrigada. Você. Então, obrigada, Jane, obrigada a todos, a todas que participaram aqui com a gente, que estão participando, né, dos eventos Expresso Educa.
de uma certa forma, envolvidos nessa discussão, e vamos nos encontrar nos próximos, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada a todos e boa noite. A gente encerra aqui a nossa... Beijo, gente. Tudo de bom. Tchau.